Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem nesse dia. Esse vídeo vai trazer um estudo bíblico na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando o panorama bíblico desde o Gênesis. Já estamos há mais de um ano nisso, na sala das mulheres, na escola bíblica dominical, sala das meninas, né? E por conta dessa quarentena, desse isolamento social durante a Covid-19, eu estou gravando os vídeos na sequência dos estudos e disponibilizando para toda a igreja, até porque estudar a Bíblia é importante a todos, não é? Interessante que nós estamos estudando o panorama dos textos, né, dos livros da Bíblia. Então, na semana passada, por exemplo, nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós estudaremos a carta de Paulo aos Efésios. E assim nós seguiremos neste ritmo, pelo menos enquanto estamos neste período de quarentena, não é verdade? Antes de iniciarmos o nosso estudo, que você já sabe que é na carta aos Efésios, você já deve ter aberto a sua Bíblia, se você pode fazer isso, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, né? Já deixei aberto aí na carta aos Efésios e eu gostaria de orar para que Deus possa nos abençoar nesse estudo, e mais esse estudo bíblico que nós faremos agora. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Nesse tempo que o Senhor abra a nossa mente, que possamos compreender e aprender para que possamos crescer como servos e servas do Senhor na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E que assim a gente agrade o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra então aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta fantástica, já gostaria de dizer isso. A carta aos Gálatas também, mas a carta aos Efésios eu tenho um gosto, uma preferência particular, cada um gosta de alguns textos da Bíblia, né? Gostaria de dizer que a igreja de Éfeso recebe uma das 7 cartas do Apocalipse, lá de Apocalipse 1 a 3, né? Nós temos as 7 cartas que vão às 7 igrejas, uma para cada igreja. Uma delas é para a igreja de Éfeso. Então, temos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, temos Éfeso, né? Então, que o Senhor realmente fale ao nosso coração, porque Éfeso é uma cidade com uma igreja importante do Novo Testamento, no início da igreja cristã. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Paulo, o apóstolo Paulo, morou em Éfeso por pelo menos 3 anos, né? Então Paulo mora em Éfeso por pelo menos 3 anos. A gente vê isso lá em Atos. Se você quiser anotar, depois você procura lá. Atos 19, verso 1 até Atos 20, verso 1. Atos 19, 1 a 21. 19, verso 1, 20, verso 1. Você vai ver que Paulo morou aproximadamente uns 3 anos em Éfeso, tá? Éfeso era a capital da província romana da Ásia, né? Situado em uma região que hoje faz parte da Turquia, tá certo? Era uma cidade muito bonita, bela, a 4ª maior do Império Romano, então são características interessantes de Éfeso. Nela tínhamos, por exemplo, o templo da deusa Diana e um anfiteatro para 20 mil pessoas, então era uma coisa grande. A carta de Paulo aos Efésios não trata nenhum problema específico, tá? Que os Efésios passavam, por exemplo. Mas ela vem tratar de modo geral, sobre a igreja e a vida cristã. Então, por isso que é uma carta muito interessante. Ela não trata um problema específico daquela igreja, mas ela vem falar de modo geral a igreja de Cristo, nós também, e a vida cristã, né? Paulo, por exemplo, nessa carta não manda nenhuma saudação pessoal no final da carta, como ele manda em outras, né? Então, não manda saudação pessoal nessa carta. Em relação à autoria, é tranquilo que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Nós vemos isso lá em Efésios 3:1, Efésios 4:1 e Efésios 6:20. Mas nós não sabemos em qual das prisões ele estava. Por isso é impossível colocar uma data, datar com muita precisão, né? A data que foi escrita a carta aos Efésios. Nós sabemos que foi Paulo quem levou o evangelho de Jesus Cristo a Éfeso,
mas ele não conseguiu retornar a essa cidade mais. Olha só que interessante isso. E é por isso que ele vai convocar os líderes da igreja de Éfeso para um encontro em Mileto. Então veja bem, Paulo leva o evangelho à cidade de Éfeso, né? Evangeliza. Ele não consegue retornar a Éfeso. E aí ele convoca os líderes da igreja de Éfeso para um encontro em Mileto, que aí ele conseguiu estar, né? Nesse encontro, ele faz um discurso de despedida bem longo e emocionante, né? A gente pode olhar lá, por exemplo, em Atos, capítulo 20, versos 17 a 33. Vamos abrir lá? Vamos ver se eu dou conta aqui. Atos 20, 17 a 33. Vamos ver se nós conseguimos ler aqui. Atos, capítulo 20. (17 a 33). Olha só. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Olha a reunião que eu falei. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Verso 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, e a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E verso 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Bom, é uma carta de despedida do apóstolo Paulo, isso fica claro. Ele está dizendo que eles não mais o verão, né, para eles tomarem cuidado, que os lobos entrarão no meio da igreja, que mesmo entre eles ali ia ter gente que ia querer desviar o povo dos caminhos do evangelho. E essa foi a última vez que Paulo viu seus queridos irmãos e irmãs de Éfeso, nessa reunião em Mileto, né, falou dos bispos, né, ou seja, os líderes da igreja. E assim Paulo faz esse discurso emocionante, aí, até longo, né? Dizendo que ele não tinha sobre ele o sangue daqueles irmãos e irmãs de Éfeso, porque ele tinha feito por 3 anos tudo o que ele poderia fazer no termo de ensino da mensagem do Evangelho, né? Bom, tendo dito isso, eu gostaria de passar as mensagens do texto da carta de Paulo aos Efésios. A primeira mensagem tem a ver com a igreja. Então, primeira mensagem da carta aos Efésios. A igreja no plano de Deus. Efésios 1, 23. A igreja completa Cristo e Cristo completa todas as coisas do universo. Tá? Efésios 1, 23. A igreja no plano de Deus. É através da igreja
que a humanidade e os poderes celestiais conhecem o plano secreto de Deus. A gente vê isso lá em Efésios 3, verso 10. Então, é através da igreja que a humanidade e os poderes celestiais vão conhecer o plano secreto de Deus. Agora, interessante, se é através da igreja, então nós como igreja precisamos apresentar o plano de Deus para a humanidade. Não é isso que nós entendemos aqui? Porque é através da igreja a humanidade e os poderes celestiais conhecem o plano secreto de Deus. Se a igreja não está cumprindo o plano de Deus, a igreja não está cumprindo a sua missão. Se a igreja não está cumprindo a sua missão, nós estamos em sérios problemas, em apuros, não é? Então nós precisamos entender que nós como igreja apresentamos à humanidade e aos poderes celestiais o plano secreto de Deus. Efésios 3:10. Agora, vou dizer uma coisa aqui. Os templos estão fechados, né? Mas a igreja está aberta, porque a igreja somos nós. Os templos não estão funcionando como deveriam funcionar, mas nós somos igreja do Senhor e nós precisamos apresentar à humanidade o plano secreto de Deus. Por onde quer que a gente ande, nas ruas, na nossa família, no trabalho, no supermercado, no hospital, onde quer que a gente esteja, precisamos apresentar, mostrar o plano secreto de Deus. Lá em Efésios 1, verso 22, está aqui, Cristo que tem autoridade sobre todas as coisas. Esse Cristo que tem autoridade sobre todas as coisas, lá em Efésios 1, 22, a gente vai ver que ele foi dado por Deus à igreja. Então, precisamos louvar a Deus que nos deu o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. E lá em Efésios 3, verso 21, a gente vai entender, por exemplo, que através da igreja, por meio da igreja e por meio de Cristo, que a Deus é dada toda a glória. Então, por meio de Cristo, da igreja, a Deus é dada toda a glória. Então, uma igreja precisa glorificar a Deus todo o tempo, em todas as suas atitudes. Tá certo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, usa 3 figuras para falar da igreja. Você vê como a igreja é importante na visão de Paulo. A igreja, primeiro, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Isso a gente vai ter lá em Efésios 1, 23, Efésios 2, 16, Efésios 4, verso 4, Efésios 4, verso 12 e Efésios 5, verso 23. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo e ele cuida do corpo. Então a gente tem lá em Efésios 5, versos 29 e 30, que Cristo cuida do corpo e faz com que o corpo cresça e se desenvolva. E aí a gente tem lá em Efésios 4, versos 15 e 16, que o Senhor Jesus não só cuida, mas ele faz com que o corpo cresça e se desenvolva. Então nós somos corpo de Cristo. Ontem troquei mensagens com a professora Kerlin Bonomi em relação ao seu filho, que teve aquela queda, que nós oramos, e a semana que vem só que sairão os resultados da tomografia. E a gente conversando, e ela agradeceu muito a primeira IPI de Anápolis pelas orações, né? Ela disse que ela não esperava que ia ter essa repercussão. Então ela agradeceu a mim, né? A mim, representando a igreja, e eu disse para ela, minha irmã, nós somos o corpo de Cristo, não é? E quando uma parte do corpo, um membro do corpo, um dedinho que seja, sofre ou padece, todo o corpo sofre. E ela disse, nossa, pastor, é exatamente assim que eu penso. Então, louvado seja Deus. Somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cabeça é Cristo. E nós somos o seu corpo. É a primeira figura que Paulo usa para falar da igreja. Aí ele usa uma outra figura que é a igreja como um edifício. Então, a gente pode olhar lá Efésios 2, versos 20 e 21, por exemplo. O templo de Deus, do qual Cristo é a pedra fundamental. Aí vem a ideia do edifício. É Cristo quem mantém o edifício firme e faz com que ele cresça como um templo dedicado ao Senhor. Tem até uma música do ministério chamado Hosanna Music, norte-americano, de um ministro de louvor chamado Ron Kenoly. Ele tem uma música chamada Sing Out, que é do CD que tem esse nome, Sing Out, ou seja, cantai, né? E a ideia dessa música é que nós estamos levantando um grande templo de pedras vivas, como traz o Novo Testamento. Cada um que vai se convertendo, então cada crente é um tijolinho, é uma pedra
que vai construindo esse grande templo de pedras vivas, que tem como pedra angular, o principal, o Senhor Jesus Cristo. Depois você procure Sing Out. Lá em São Paulo nós cantávamos, fizemos a versão dessa música e cantávamos. Ela é bem celebrativa e é bem fácil de tocar também. Acho que dá pra gente fazer isso na nossa igreja. Cantai, perto está o Senhor, diz a música. A ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono. Não é? Então essa é a ideia. E dá pra gente louvar a Deus com ela na nossa igreja agora, com a volta do isolamento social e da quarentena, tá bom? Terceira figura que Paulo usa é a igreja como esposa de Cristo. Cristo tem autoridade sobre a igreja, é o salvador dessa igreja. Ele ama a igreja, deu sua vida pela igreja e cuida da igreja. A gente vê lá em Efésios 5, do verso 23 ao 32. Efésios 5, do 23 ao 32. É um texto muito usado em casamento, inclusive, né? Que das mulheres serem submissas aos seus maridos e os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela entregou sua vida. Então, a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo, né? Ele vem buscar a sua noiva. Então, essa foi a primeira mensagem da carta aos Efésios, tem a ver com a igreja. A segunda mensagem é a união com Cristo Jesus. E aí, eu preciso fazer um destaque. Quando a gente pensa em uma conduta santificada, uma conduta santa, uma fé em doutrinas cristãs, eu estou pensando diretamente em expressões da nossa vida cristã, né? Mas são expressões. Mas é só a união íntima e permanente com Cristo Jesus, nosso Senhor, que define o que significa ser cristão. Ou seja, ser membro do corpo de Cristo. Então, ser membro de igreja, cumprir os mandamentos, os fariseus cumpriam. Todos os mandamentos eles cumpriam. Isso não implica em ser cristão. Ser cristão implica em estar diretamente e intimamente em união com o Senhor Jesus Cristo, tá? Aí nós temos vários textos que eu vou citar para você, se você quiser depois dar uma olhada. Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1, verso 11. Efésios 2, 5 e 6. Efésios 2, verso 10. Efésios 2, verso 13. Efésios 3, verso 12, Efésios 4, verso 21, Efésios 6, verso 10. Depois você pode, o bom do vídeo é que fica gravado, né? Depois você pode dar uma olhada na sua Bíblia, aí na sua casa. Então é a união com Cristo Jesus que nos faz, que nos torna cristãos, tá bom? Terceira mensagem da carta de Paulo aos Efésios é sobre o plano secreto de Deus. Lembra que eu falei que a igreja vai mostrar à humanidade e aos poderes celestiais o plano secreto de Deus? Pois bem, o plano secreto de Deus, que ele realiza por meio de Cristo, tá? É o de unir todos os povos e o universo inteiro debaixo da autoridade de Cristo. Tá? Esse é o plano secreto, unir todos os povos e o universo inteiro debaixo da autoridade de Cristo. É o reinado do Senhor. Efésios 1, versos 9 e 10, Efésios 3, versos 3 a 6, Efésios 3, verso 9, Efésios 6, verso 19. Você tem essas referências aí. Deus revelou esse plano, esse segredo de Cristo ao apóstolo Paulo. E Paulo escreve aos seus leitores o que Deus planeja fazer. É isso daí. Então, assim, é uma terceira mensagem da carta aos Efésios. Olha, vocês, igreja, precisam mostrar à humanidade, os poderes celestiais, o plano secreto de Deus. Qual é o plano secreto de Deus? Unir todos os povos e o universo inteiro debaixo da autoridade de Cristo. Esse é o plano de Deus. Né? E interessante que aquele que não está debaixo da autoridade de Cristo, ele está longe dos caminhos do Senhor. E ele está fadado ao caminho da perdição, não da vida eterna, mas da morte eterna. E tem uma quarta mensagem também na carta de Paulo aos Efésios, que é o Espírito Santo, que é dado por Deus aos seguidores de Cristo, tá certo? O Espírito Santo é o selo, é a marca de proprietário e a garantia de que receberemos o que Deus prometeu dar ao seu povo. A gente vê isso lá em Efésios 1, versos 13 e 14, tá bem? A garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará, Efésios 4, verso 30, vai chegar o dia que seremos totalmente libertos, finalmente libertos. É o Espírito Santo, por exemplo, que guia o cristão, a gente tem lá em Efésios 6,13, então quem nos guia é o Espírito Santo, precisamos ser controlados e comandados pelo poder do Espírito Santo. Se não for assim, as nossas decisões serão decisões que não agradarão a Deus, que nos levarão ao caminho da perdição.
É o Espírito Santo que nos dá a espada para que possamos lutar contra as forças do mal. O Espírito Santo é o que nos dá a espada para que possamos lutar contra as forças do mal. Isso está lá em Efésios 6,17. Tá? É o Espírito Santo também que faz com que sejamos um corpo. Um no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos faz com que sejamos um no corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4, verso 3. Então, observando essa ênfase dada aqui ao Espírito Santo, nós podemos entender a importância que o apóstolo Paulo traz nessa mensagem para a igreja de Éfeso sobre o poder do Espírito Santo. Então nós temos Paulo falando a mensagem em relação à igreja, e aí ele usa lá as três figuras, é corpo de Cristo, é edifício, é noiva ou esposa, né? Paulo vem falando sobre a união com Cristo, então tem que estar intimamente ligado a Cristo para ser cristão. Paulo vem falar sobre o plano secreto de Deus, que é a igreja evidenciando para a humanidade e para os poderes celestiais, que Deus quer unir os povos e todo o universo debaixo da autoridade de Cristo. E nós temos uma quarta mensagem de Paulo falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos sela, que nos coloca uma marca, ou seja, nós temos um proprietário que é Deus, somos de Deus, né? O Espírito é a marca, é o selo, é a garantia que ele vai nos libertar no fim. O Espírito Santo é o guia de todo cristão, o Espírito Santo é a espada para a gente lutar contra as forças do mal, e o Espírito Santo é o que nos faz ser um no corpo de Cristo. Então, daí a importância, né? Eu não gosto de pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como pódium, né? Como se Deus Pai fosse medalha de ouro, Deus Filho fosse medalha de prata, Deus Espírito Santo fosse medalha de bronze. Não existe essa hierarquia, esta hierarquização da Trindade é uma das heresias lá do primeiro século, que era a doutrina do subordinacionismo. Qual que é isso? O Espírito Santo é subordinado ao Filho e o Filho é subordinado ao Pai, como se existisse uma hierarquia. É uma heresia do primeiro século, isso não existe. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai. É Deus que se manifesta de três formas distintas. Essa é a beleza da Trindade. Eu espero que esse breve estudo de 22 minutos apenas na carta de Paulo aos Efésios tenha trazido uma visão, um panorama geral dessa carta. O objetivo desses estudos é trazer um panorama geral, é trazer uma ideia geral sobre os textos, sobre os livros da Palavra de Deus, e agora nós estamos no Novo Testamento, e eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada. Que seu domingo seja na presença de Deus e que a carta de Paulo aos Efésios tenha trazido um pouco de luz à sua caminhada e à sua vida cristã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, ótimos estudos na Palavra de Deus. E à noite a gente tem o nosso culto, hoje um culto diferente, porque teremos 3 vídeos e não apenas 2. O vídeo de abertura, vou sugerir músicas, o vídeo da mensagem e um terceiro vídeo, que é o vídeo da ministração da Santa Ceia, que será ministrada por mim, gravada na igreja junto com os presbíteros, no domingo pela manhã, e aí à noite disponibilizo para vocês. Então prepare pão e cálice. E quando você for assistir o vídeo da ceia, da ministração, participe junto. Eu farei bem pausadamente para que você possa, passo a passo, junto com a sua família, participar da mesa do Senhor como corpo de Cristo, conectados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.